Queridos irmãos, graça e paz. Eu louvo ao Senhor com o coração agradecido por estar de volta. Eu falei agora há pouco, a gente sai para fazer a obra, mas o coração fica aqui, permanece aqui. A gente lembra dos irmãos, tem saudade do culto, tem saudade da igreja. E voltar é muito bom. Sair, ser usado por Deus em outro lugar é bênção, mas estar aqui, ser usado por Deus aqui, alegra demais o nosso coração. Nós agradecemos a Deus por todo o cuidado. Agradecemos mais uma vez ao Conselho por ter aceitado o convite que foi feito pelo Seminário Presbiteriano Teológico de Guiné-Bissau. Agradecemos à Junta de Missões pelo envio. Agradecemos também aos irmãos pelas orações. Testificamos aos queridos que Deus foi muito generoso com a gente ali e nos usou conforme o agrado dele. Pudemos pregar em uma congregação, em outra igreja, lecionar no seminário de segunda a sexta-feira, palestrar na conferência por 2 vezes. E os outros compromissos que tínhamos na agenda, infelizmente, precisaram ser desmarcados. Houve eleição em Guiné-Bissau no último domingo passado, e o clima não era favorável, não havia segurança suficiente para ter a programação da sexta-feira à noite e também os cultos de domingo. Então, essas atividades, por falta de segurança, tiveram que ser suspensas. Ao longo desta semana, os militares tomaram o governo do país e anularam o processo de eleição, depuseram o presidente e agora estão no controle do país. Então, orem por Guiné-Bissau. Nós fomos alertados e tivemos nosso voo, graças a Deus conseguimos antecipar o nosso voo, porque nós fomos alertados de que as fronteiras seriam fechadas, tanto a marítima, terrestre e também a aérea. O espaço aéreo também seria fechado, o que de fato aconteceu. E Deus foi generoso conosco e nos permitiu sair antes de que tudo isso ocorresse. Então, nós agradecemos as orações em nosso favor e continuem orando pelos missionários que estão em Guiné-Bissau, pelo país. A situação está começando a ficar mais amena, mais tranquila, mas orem para que Deus derrame graça sobre os nossos irmãos ali em Guiné. Trago um abraço do pastor Sabino, que é o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau. E ele envia um abraço à nossa igreja, ao nosso conselho, manifestando também a gratidão dele e da igreja guineense pelo envio, tanto do presbítero Carlos quanto o meu envio para aquele país. Que Deus, então, abençoe a nossa igreja para que ela mantenha essa visão, servindo ao reino, não somente aqui, mas também fora daqui. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Eu disse agora há pouco, no culto das 17, que pregaria a mesma passagem, faria a mesma pregação nos 2 cultos, e assim o farei. E fico feliz de já estar tendo a oportunidade. Hoje eu pude lecionar na escola dominical, na classe de novos membros, pregar às 17, pregar agora. Então, já de volta. Isso alegra o coração da gente. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta após a leitura, para ir acompanhando a exposição da palavra e vendo na Escritura se aquilo que de fato estamos pregando está aí no texto bíblico. Eu lerei a passagem e peço que os queridos acompanhem atentamente, por favor. A palavra do nosso Deus assim nos diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista,
cumpre cabalmente o teu ministério. Ó Deus querido, nós rogamos nesse instante que o Senhor use de misericórdia e graça para conosco, nos visite. Ó Deus, abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua santa e bendita palavra, e que o Senhor possa falar através deste servo que aqui está, aos Teus filhos que ali estão, para que assim, entendendo a Tua palavra, possamos vivê-la de tal modo que o Senhor se agrade de nós. Haja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, em uma das ocasiões que tive a oportunidade de pregar em Guiné-Bissau, eu pude pregar na igreja presbiteriana do Plaque 2. E quando eu estava no púlpito para pregar, eu olhei ao fundo da igreja e na parede, lá no fundo, estava escrito o seguinte: ao assumires o púlpito, pregues a palavra. Eu achei aquilo tão interessante que depois que terminou o culto, eu fiz questão de tirar uma foto e guardar aquilo, não somente no meu coração, mas até mesmo guardar aquela imagem. Ao assumires o púlpito, pregues a palavra. Essa deve ser a postura daqueles que aqui estão, ou que assumem qualquer púlpito em qualquer igreja por aí afora. Aqueles que aqui estão devem ter o firme compromisso de pregar a palavra de Deus. E quando nós falamos isso em um contexto presbiteriano ou dentro de uma igreja reformada, nós, de certo modo, falamos isso até com mais tranquilidade. Porque as igrejas reformadas, as igrejas presbiterianas, defendem que uma verdadeira igreja, ela apresenta algumas características ou algumas marcas distintivas. E conforme o ensinamento da confissão belga, as marcas distintivas de uma verdadeira igreja são as seguintes: a pura pregação do evangelho, a pura administração dos sacramentos, no caso, a ceia e o batismo, e o exercício da disciplina eclesiástica. Perceba que a primeira marca mencionada é a pura pregação do evangelho, ou a fiel exposição da palavra. Quando nós estamos reunidos em um culto dentro de uma igreja presbiteriana, nós seguimos aquilo que prescreve os nossos princípios de liturgia. Então, na nossa igreja, nós temos um livro, o Manual Presbiteriano. E o Manual Presbiteriano traz não somente a constituição da igreja e o código de disciplina, mas traz também os princípios de liturgia. São os princípios que devem reger a prática litúrgica da igreja, ou o ato do culto. E o artigo 7º dos princípios de liturgia define o que é culto. E ao falar sobre o que é culto, é dito no artigo 7º o seguinte, que o culto é a ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo e para a doutrinação dos fiéis. Então, no ambiente de culto, como estamos aqui agora, dentro de uma igreja presbiteriana, não pode faltar a proclamação do Evangelho de Cristo e a doutrinação da igreja. Nós não abrimos mão disso. É por isso que quando você visita uma igreja presbiteriana, em qualquer lugar, você vai ver que em determinado momento do culto, depois do louvor, o tempo da pregação, inclusive, costuma ser maior do que o tempo das músicas que são cantadas naquele culto. Essa é uma característica da igreja presbiteriana. E nós, como bons presbiterianos, nós não abrimos mão dessa característica. Tudo isso nos faz observar a importância que a pregação da palavra de Deus ocupa, tanto no ato do culto, quanto também ocupa fora do ato do culto. O que eu quero dizer agora é o seguinte: nós precisamos tomar um devido cuidado para que você não pense que a pregação que você está ouvindo é uma pregação unicamente e exclusivamente aplicada aos pastores. Essa pregação, ela é válida também para a sua vida, no que diz respeito a ser você um portador da mensagem do Evangelho. Você se recorda com clareza que o Senhor Jesus, ele deu a grande comissão aos seus discípulos.
E ao dar a grande comissão aos seus discípulos, o Senhor Jesus, ele falou aos seus discípulos que os discípulos deveriam ir por todo o mundo pregando o Evangelho. E você não conseguirá pregar o Evangelho se você deixar a sua Bíblia fechada, ou você não apontará para Cristo com fidelidade, ou do modo como deve ser apontado, se você se esquecer das Escrituras, porque as Escrituras testificam de Cristo. Ou seja, onde quer que você pregue o Evangelho, seja na sua casa, seja na faculdade, seja no trabalho, seja onde for, você terá que usar a Escritura Sagrada. E ser fiel e zeloso na pregação da Escritura Sagrada àqueles que te ouvem. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo, um jovem pastor, exatamente sobre essa necessidade de ser fiel e zeloso na pregação da palavra de Deus. Se você olhar na sua Bíblia, eu quero que você faça isso, olhe na sua Bíblia, aqui não vai aparecer no telão, você vai olhar na sua Bíblia e acima do verso de número 1, você vai encontrar o título que é dado pela Sociedade Bíblica para a sessão que acabamos de ler. E o título que a Sociedade Bíblica coloca, se você olhar na sua Bíblia, é A Fidelidade e o Zelo na Pregação. É sobre isso que Paulo está falando. Paulo, um pastor já mais experimentado, alguém que já está lá na frente no seu ministério, na sua carreira ministerial, falando a Timóteo, um pastor mais jovem, um filho na fé de Paulo. E Paulo está escrevendo essa carta com um tom bem pessoal, dirigindo-se a Timóteo de uma maneira mais íntima, mais próxima, para falar a Timóteo sobre aquilo que ele deveria fazer. Se você puder, me acompanhe, dê uma olhada no capítulo 2, por exemplo, no verso 15. Observe o que é que o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo no capítulo 2, verso 15. O texto está sendo projetado e eu peço que você leia comigo a uma só voz. Veja o que Paulo está falando a Timóteo. Leiamos a uma só voz. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Paulo está orientando esse jovem pastor, como eu disse, de maneira pessoal, objetiva, direta. Aqui, próximo do texto que nós estamos estudando, há uma curiosidade, eu costumo chamar essa curiosidade de a força do tu porém. Se você observar, você vai ver que por 3 vezes, bem próximas, Paulo está falando com Timóteo assim, olha, tu porém, dê uma olhada. Olhe para o capítulo 3, verso 10. O apóstolo Paulo inicia o verso dizendo assim, tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, e ele continua. Mas Paulo está fazendo um contraste, o porém aponta para esse contraste, o tu está apontando para Timóteo. Paulo está dizendo, capítulo 3, versos 1 a 9, olha, os homens nos últimos dias serão assim, e os últimos dias serão tempos muito difíceis, Timóteo. Mas tu, porém, você tem observado o meu exemplo, você tem me acompanhado, você sabe como eu tenho me portado ministerialmente. Paulo está falando com Timóteo de maneira bem pessoal, direta, clara. Se você olhar um pouquinho adiante, agora no verso 14, vai aparecer um outro tu porém. Veja no verso 14, tu porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fosses inteirado. Paulo está falando para Timóteo permanecer nas Escrituras Sagradas, porque Timóteo havia aprendido as Escrituras. Mas por que Paulo está falando isso? Olhe para o verso 13 do capítulo 3. Quando você olha para o verso 13 do capítulo 3, Paulo está dizendo, olha, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, Timóteo, diferentemente desses homens, percebe? Outro contraste. Quando você vai para o capítulo 4, olhe para o verso 5. O que é que vai aparecer novamente no verso 5? Mais um, tu, porém. E agora o contraste está sendo feito com o verso 3 e o verso 4, que eu vou explicar daqui a pouco o que quer dizer o verso 3 e o verso 4. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo. Olha, Timóteo, no exercício do seu ministério, no ensino da palavra, você tem que manejar bem essa palavra e você tem que estar atento para permanecer fiel e zeloso na pregação do texto sagrado. Agora, com essas informações, vamos estudar o texto. Verso de número 1. Dê uma olhada para o verso de número 1. E o que é que nós vamos encontrar no verso de número 1? Nós vamos encontrar aqui um pedido solene que o apóstolo Paulo está fazendo para Timóteo. Veja o que fala o texto sagrado. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus,
que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Eu vou fazer a leitura também do verso na NAA, a Nova Almeida Atualizada. E veja como a Nova Almeida Atualizada, ela traduz esse verso. Escreve assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Então, o pedido é claro. Eu só quero mudar a ideia de insistência para algo solene, no sentido de gravidade, de seriedade, que acompanha o pedido que está sendo feito. Então, Paulo está fazendo um pedido solene a Timóteo. E ao fazer um pedido solene, Paulo está apresentando aqui testemunhas desse pedido, ou diante de quem o pedido está sendo feito. E eu quero que você olhe para o texto mais uma vez, por favor. Não é difícil descobrirmos quem Paulo está apresentando como testemunhas para esse pedido solene. Você olha para a sua Bíblia e você vai ver perante Deus e Cristo Jesus, ou diante de Deus e de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo, invocando ao Senhor como testemunha. Deus o Pai, Deus o Filho. E ao falar de Deus o Filho, o apóstolo Paulo dá sequência. E Paulo agora vai destacar não somente a importância destas testemunhas, mas Paulo vai destacar também a importância da prestação de contas que Timóteo fará. Olhe para o texto bíblico e você vai ver. De Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. O que Paulo está fazendo aqui é o seguinte: olha, Timóteo, Deus o Pai constituiu o Filho como juiz e deu ao Filho toda a autoridade dos céus e na terra. Você se recorda que na própria grande comissão, o Senhor Jesus, ao falar com seus discípulos, Jesus Cristo fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então esse Jesus que recebeu a autoridade no céu e na terra é o que haverá de voltar para julgar os vivos e os mortos. E Timóteo, tudo o que você está fazendo no seu ministério, tudo o que você está ensinando no púlpito da igreja, e para alguns comentaristas, e tudo leva a crer que de fato é isso, de uma das principais igrejas no primeiro século, a igreja de Éfeso, tudo o que você está fazendo aí está sendo visto por aquele que está no trono de glória e que vai voltar para julgar a sua igreja. Então esteja atento. Cada palavra, cada ensino, cada sermão, cada pregação, cada mensagem está sendo vista pelo dono da igreja que está no trono de glória e vai voltar e vai julgar todos os mensageiros. Todos sem exceção. Não é só o pastor Arlos, pastor Diógenes, pastor Vanderli, pastor Gabriel, que pregam aqui no púlpito, e os demais irmãos que também pregam aqui no púlpito. Mas vai também examinar você. Vai examinar as oportunidades que você aproveitou para falar dele, as oportunidades que você recusou. Isso não está passando despercebido dos olhos dele. E as oportunidades que você teve, ele vai examinar se você foi fiel e zeloso ao falar apontando para a palavra e falar apontando para Cristo. Todos comparecerão diante desse juiz. É diante dele que haveremos de prestar contas. Paulo está fazendo esse pedido solene. As testemunhas e falando dessa prestação de contas. E quando isso vai acontecer? O texto encerra dizendo, no verso 1, na manifestação. E essa manifestação aqui refere-se ao aparecimento do Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Está falando da segunda vinda e do estabelecimento do reino para todo sempre. Esse é o pedido solene que Paulo está fazendo para Timóteo. Agora, avance comigo no texto sagrado e olhe para o verso 2. Nós saímos do pedido solene e passamos agora a observar a especificação da missão. Então tem um caráter de solenidade, aquilo que está sendo dito, mas agora nós vamos encontrar a especificação da missão. Qual é de fato a missão de Timóteo? Verso 2, está escrito: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aqui está a missão. Qual que é a missão? Prega a palavra. Pregar a palavra. O que é palavra aqui? Porque talvez você esteja assim, pastor, o Novo Testamento não estava completo.
Mas o que seria então essa palavra? Bom, a palavra aqui é aquilo que Paulo falou no capítulo 3, verso 16. Olhe para o capítulo 3, verso 16. Está escrito, toda a escritura é inspirada por Deus. Então a palavra é a escritura. A escritura do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está apontando para quem? Nós lemos agora há pouco aqui o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, que está falando daquele que seria ungido para anunciar as boas novas ao perdido, o ano aceitável do Senhor. Estava apontando para quem? É o servo sofredor, é o rei, é o ungido, o Messias, Cristo Jesus. Olha, Timóteo, prega a palavra. O que tem que ocupar, então, a atenção de um mensageiro de Cristo é a palavra de Deus. Eu vou começar aplicando aqui, para que chegue também aí, na sua missão, no dia a dia. Quando nós estivermos aqui, o nosso compromisso diante do Senhor deve ser a de abrir o texto sagrado, explicar o texto sagrado, aplicar o texto sagrado. É a palavra que devemos pregar. Olha, por melhores que sejam os escritos de Lutero, Calvino e dos teólogos reformados do nosso tempo, se juntarmos todos eles, eles não conseguem exceder a excelência que a palavra de Deus tem. Então nós temos um tesouro inegociável, a palavra de Deus. Então nós devemos focar na palavra e não outra coisa. Não é a experiência do pastor A, do pastor B, do pastor C. Não é um testemunho. Aliás, às vezes a gente até se entristece às vezes, porque esses testemunhos costumam ser da seguinte forma. Em um tempo de 60 minutos de testemunho, normalmente a pessoa gasta ali 55 minutos falando de todos os pecados que fez no passado. E aí pega 5 minutinhos para falar que foi transformado por Jesus. E eu fico perguntando, né, quem foi que apareceu mais em um testemunho desse? Se foi ele ou se foi o Cristo que redimiu? É palavra. E queridos, em nome de Jesus, tenham sede pela palavra. Venham para cá desejosos de ouvir palavra. O povo é destruído quando lhe falta conhecimento e quando a liderança não ensina as escrituras. Mas nós não queremos que o nosso povo seja destruído. Então o povo precisa vir para cá desejando a palavra e nós devemos ter o compromisso de ensinar a palavra. Não outra coisa. Não podemos abrir mão disso. Mas olhe para o verso 2 e veja que há outros detalhes aí que precisam ser explicados. Paulo fala, prega a palavra, e ele segue, insta. E a palavra insta aqui aponta para estar de pé, estar presente, estar à mão ou estar de prontidão. O que Paulo está dizendo para Timóteo é, esteja pronto. Esteja pronto. E por que era necessário estar de prontidão? A resposta vem logo em seguida. Quer seja oportuno, quer não. Nós precisamos entender isso aqui, que muitas vezes algumas pessoas entendem isso aqui como sendo assim, seja conveniente ou inconveniente, mas fale. Não, não é isso. A ideia aqui é, esteja pronto e não permita que o seu coração levante desculpas para que você não faça a sua missão. Vocês já repararam que os nossos corações, eles são hábeis para levantar desculpas a fim de não falarmos quando deveríamos falar. Então esteja pronto e aproveite as oportunidades. Por quê? Porque a pregação é urgente. E quando pregar, não abra mão destas características que brotam da palavra. Olhe para o texto, por favor. E você vai ver quais são. Corrige, repreende e exorta. Essas 3 coisas estão associadas ao compartilhamento da palavra. Corrigir significa trazer à luz pela palavra, a fim de convencer pela palavra os que contradizem. Trazer à luz pela palavra os pecados que precisam ser enxergados ou que estavam ocultos, os erros que precisam ser observados e confessados. Repreender confronte pela palavra, de maneira direta, reprovando se for necessário, à luz da palavra. E exortar significa traga consolo, traga auxílio. Ah, queridos, que coisa maravilhosa. Então, se por um lado a palavra, ela traz luz ao seu coração e ao meu coração,
para enxergarmos os erros da nossa própria vida, a fim de sermos corrigidos para a glória de Deus. Por outro lado, a palavra também traz ao seu coração e ao meu coração consolo, encorajamento, nos momentos em que estivermos tristes. Um dos piores momentos para você deixar de vir à igreja é exatamente quando você estiver passando por lutas, por tribulações, e o seu coração estiver chorando. Sabe por quê? Porque nós devemos crer naquilo que a Escritura fala. A Escritura Sagrada fala no Salmo 19, versículo 7, que a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a alma. E quando aqui estamos, ouvindo a palavra, nós recebemos refrigério para a nossa alma, da parte de Deus e para a glória de Deus. Mas observe os últimos detalhes no verso 2, por favor. Como é que Timóteo deveria fazer isso? Paulo diz, com toda a longanimidade e com toda a doutrina. Toda a longanimidade. A longanimidade vai apontar para alguém que não se irrita, que não se cansa, que não vai desistir, que vai esticar a paciência. E aí é interessante, porque o pregador precisa disso, o mensageiro precisa disso. Não entenda pregador só o pastor, não. Eu falei agora há pouco e repito, as irmãs, imagine aí uma mãe que está dentro de casa, ensinando o filho, ou um pai que está dentro de casa ensinando o filho, e ele está ensinando, está mostrando o caminho certo para o filho seguir. E o filho vai e faz tudo o contrário, tudo errado. O que é que vai provocar no coração do filho? Tristeza, ou do pai, melhor dizendo, da mãe, tristeza, vai ficar bravo, pode ser até mesmo tentado a querer desistir, a não seguir, a não fazer mais. E até questionar, será que está valendo a pena? E aí Paulo está dizendo assim para Timóteo, olha, seja longânimo. A mãe e o pai também precisam ser longânimo. Porque nem sempre a gente vai ensinar e vai ver os que estão sendo ensinados fazendo do jeito que foram ensinados. A probabilidade é maior de ensinarmos e vermos os que estão sendo ensinados fazendo exatamente o contrário. E aí, desiste? Não, seja longânimo. Continua, ensina, não pare, não desista. É isso. Mas observe o último detalhe do verso, que é com toda a doutrina também. Doutrina precisa ser entendida da maneira correta, gente. Tem pessoas que pensam que doutrina é aquilo que se refere a usos e costumes, do tipo, a mulher pode usar calça ou não pode usar calça? Tem que cortar o cabelo em qual medida? Né? Não é isso, doutrina não é isso. Doutrina é olhar para a beleza de ensinamentos que estão na Escritura Sagrada e mostrar esses ensinamentos com clareza, dar a instrução devida para a igreja, a fim de que a igreja seja verdadeiramente discipulada. E nós podemos citar algumas das doutrinas ou das lindas doutrinas da Escritura Sagrada. Nós podemos falar, por exemplo, da doutrina que fala sobre o ser de Deus, da doutrina que fala sobre o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, da doutrina que fala da salvação, da doutrina que fala da igreja, da doutrina que fala de Cristo, da doutrina que fala do Espírito Santo, da doutrina que fala das últimas coisas. Isso é doutrina, não é uso e costume. Então, quando nós anunciamos a palavra, nós não podemos abrir mão de mostrar a beleza dessas doutrinas que estão na palavra de Deus. Meu querido, minha querida, e você como ouvinte, ao ouvir dessas doutrinas, você tem que se deliciar, porque Deus colocou isso na palavra para abençoar a sua vida e a minha vida. Mas olhe para o verso 3 e o verso 4 agora. O que é que acontece? É fácil? Essa missão vai ser fácil de ser cumprida? Vai estar todo mundo desejoso de ouvir? Como que vai ser o mundo onde esses mensageiros estão sendo enviados? O verso 3 e o verso 4 nos mostram esse mundo. Observe o que diz. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se o quê? As fábulas. Há 3 características aqui que nós queremos destacar. Antes de destacá-las, perceba que Paulo diz, haverá tempo. E eu não tenho medo de dizer, essa é a minha interpretação,
nós já estamos vivendo esse tempo. E você vai concordar comigo à medida em que eu falar das características desse tempo. Primeira característica, eles não vão suportar a sã doutrina. Eu mencionei aqui algumas das lindas doutrinas. E Paulo está dizendo, vai ter um tempo que eles não vão suportar o ensinamento saudável dessas doutrinas. Eles não vão suportar. Eles não vão suportar ouvir, por exemplo, a doutrina sobre o homem, que fala que no pecado de Adão todos os homens caíram, e agora é no segundo Adão que todos os homens são redimidos. Porque alguns vão olhar para isso e falar assim, o que é que eu tenho a ver com Adão e Eva? Quem tomou a decisão foi eles. Por que a culpa é minha? Por que o pecado é meu? Eles não vão suportar. Eles não querem ouvir isso. Não querem. Essa é a primeira característica. Veja a segunda característica. Eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Para alguns comentaristas, a ideia de coceira nos ouvidos aqui é eles estão desejosos por novidades. É dessa turminha que quer atualizar a Bíblia. Eles querem novidades. Eles querem aprender novidades. E aí o que é que eles fazem? Vão procurar os seus mestres que ensinam o que eles desejam ouvir. E, gente, nós estamos vivendo um momento profícuo de mestres. De muita gente que sabe muita coisa sobre Bíblia sem nunca ter estudado a Bíblia. E está ensinando por aí afora, no Instagram, no YouTube, participando de podcast, etc. e tal, falando tudo o que deseja. Para quê? Para agradar os seus ouvintes. São mestres que sabem que determinadas pessoas estão procurando ensinamentos que satisfaçam seus corações. E aí então, eles começam a ensinar. Começam a ensinar, por exemplo, que a vida cristã, olha, esquece esse discurso conservador, tradicional, isso aí é coisa do passado, porque a vida cristã hoje não tem essa coisa de que você tem que vir, tem que mudar. Você pode vir do jeito que está, ficar do jeito que está, permanecer do jeito que está, voltar do jeito que está, e você continua salvo. Como se Cristo tivesse morrido em vão, e não para nos libertar dos nossos pecados. E aí o discurso, diabolicamente, é maquiado de tal maneira que cative esses corações sedentos por ensinos que satisfaçam as suas expectativas. E aí então slogans são feitos. Venha porque aqui você tem lugar na mesa. E é assim que acontece. Mestres que ensinam o que os homens desejam ouvir e não o que a palavra afirma. A terceira característica, olhe para o texto, está no verso 4. Eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Preferem mentiras do que a verdade. E aí é muito mais fácil, sair. Deixa eu procurar alguém que vai ensinar uma mentira que agrada o meu coração. Mas essa verdade aí não serve para mim. Essa é a realidade do mundo. Que Timóteo, você e eu devemos exercer o ministério de anunciar a palavra de Deus. O que fazer? Desistir, parar, desanimar? Verso 5 agora. Tu porém, Timóteo, tu porém. E Paulo então agora vai dar os requisitos para aqueles que desejam ser verdadeiramente mensageiros nas mãos do Senhor. Quais são os requisitos? Veja o verso 5. Tu porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui estão os requisitos. E vamos falar de cada um deles. Primeiro, ser sóbrio em todas as coisas. Ser sóbrio significa mantenha-se calmo, sereno de espírito, seja moderado, controlado. Não permita que estas coisas, do verso 3 e verso 4, tomem o teu coração a ponto de embriagá-lo e você perder a sobriedade na exposição do evangelho. Não. Permaneça sóbrio em todas as coisas. Você olha para o verso. E o que é que vem depois? Suporta o quê? As aflições. E aí agora você tem que fazer uma anotação aqui, né?
Suportar aflições, está falando de pregar a palavra, pegar o evangelho e entra aflições pelo meio. Como assim? Que aflições tem a ver com isso? A ideia que Paulo está desenvolvendo com Timóteo é que o pregador fiel e zeloso da palavra, ele tem que estar preparado, porque ele certamente vai enfrentar o que, gente? Lutas, aflições, tribulações. O próprio Paulo havia enfrentado, nós lemos agora há pouco, se você olhar para o capítulo 3, verso 10 e verso 11, ele vai falar, verso 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, dos quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, variadas perseguições tenho suportado. E ele vai dizer ainda, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aflições, elas podem surgir na vida daqueles que estão pregando com fidelidade e zelo. Lembra da mãe que eu falei agora há pouco, ou do pai que está ensinando ao filho, o filho está fazendo tudo errado? Vai haver tristeza. Mas é para suportar essa tristeza, é para suportar essa aflição. Não é para desistir de modo algum. Pelo contrário, é para perseverar. Então, persevere. Para quê? Para você fazer o trabalho de um evangelista. Trabalho de um evangelista. Perceba que aqui está falando de trabalho. É envolvimento. Tem ardor, tem dedicação, tem zelo, tem esmero ali. Está pondo a mão na massa. E é de evangelista, porque é o compromisso de apontar o evangelho. E o evangelho fala de quem, meus irmãos? De Jesus Cristo. Então é para pegar a palavra, apontando Jesus Cristo. Faz o trabalho de evangelista. Não desista. E aí encerra o verso 5 dizendo, cumpre cabalmente o teu ministério. E aqui a ideia de cumprir cabalmente é de preencher, de ser pleno, completo. Complete o seu ministério. Do mesmo modo como o apóstolo Paulo estava falando sobre a situação dele. Ele vai dizer, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Complete também a sua carreira, complete o seu ministério. E a palavra ministério aqui é diaconia. E a palavra diaconia não é uma palavra só para diáconos, mas a palavra diaconia fala de serviço. Alguém que foi dedicado, consagrado a um serviço que foi delegado por outro. Nós fomos consagrados ou dedicados a um serviço que foi delegado por Cristo Jesus, o Senhor da igreja, e todos nós estamos aqui para servir a Cristo, meus irmãos. Servir a Cristo de diferentes maneiras, e uma delas é exatamente fazendo o quê? Pregando o Evangelho, pregando a palavra. Todos nós somos chamados para isso. Todos, sem exceção. Alguns na missão específica do púlpito, mas todos na vida, fazendo de uma fila de banco, fazendo de um ambiente dentro de casa, da mesa da cozinha, um verdadeiro púlpito onde a palavra de Deus é explicada e aplicada ao coração da família. Todos nós, sem exceção. Vocês se recordam que eu comecei essa mensagem citando a frase escrita no final da igreja, lá do Plaque 2, em Guiné-Bissau. Ao assumires o púlpito, pregues a palavra. O púlpito de uma igreja deve ser usado para expor a palavra de Deus. Nós temos a alegria de dizer aqui que um dos valores da nossa igreja, escrito no nosso planejamento estratégico, é exatamente a pregação bíblica e contextualizada. Nós não queremos e não podemos abrir mão disso jamais. Por quê? Porque o mundo necessita, meus irmãos, da mensagem do Evangelho. O mundo necessita da pregação da palavra. O mundo necessita conhecer Jesus Cristo. E nós somos aqueles que foram enviados por Cristo ao mundo para falar do seu amor ao perdido. E ao fazer isso, nós devemos considerar que fazemos isso como se fôssemos verdadeiros profetas, anunciando de fato Cristo Jesus, a partir da Escritura Sagrada. É assim que devemos fazer. Eu falo isso como profetas, me recordando de uma das lições que aprendi com um grande mestre lá no seminário, lá no tempo de 2007, 8, 9, 10, um daqueles anos, recentemente.
em um dos nossos mestres, a quem eu admiro muito, o reverendo Hermes Ten. Ele compartilhou conosco uma parábola contada por Kierkegaard, onde ele fala de um circo que se instalou próximo de uma cidadezinha dinamarquesa. E o circo pegou fogo. E o proprietário do circo, vendo o perigo do fogo se alastrar e atingir a cidade, mandou o palhaço, que já estava caracterizado para a sessão do circo, ir até a cidade para pedir ajuda naquela cidade, a fim de que as pessoas da cidade pudessem vir ao circo para ajudar a apagar o fogo, porque eles estavam preocupados de que o fogo pudesse crescer e atingir a cidade. Mas todo o esforço do palhaço foi inútil. Porque à medida em que o palhaço gritava, falava, pulava, chamando as pessoas da aldeia para irem até o circo para ajudar a apagar o fogo, as pessoas da aldeia davam risada e ficavam então curtindo aquele momento, achando brilhante a atuação do palhaço que queria levá-los para o circo. E todos então riam. O fogo cresceu, atingiu a aldeia e grande foi o desastre. Naquele momento, o palhaço estava sendo profeta, mas ninguém acreditou nele, porque ele estava se comportando ou vestido ou travestido como um palhaço. O púlpito de uma igreja não é lugar de palhaço. O púlpito de uma igreja é lugar de profeta. Porque daqui nós estamos falando de morte e de vida. Morte para aqueles que não creem na mensagem que está sendo pregada. E vida para aqueles que creem. Orem pelos seus pastores para que aqui eles estejam sempre como profetas e nunca como palhaços. Nós não somos vocacionados para sermos palhaços, animando uma plateia. Nós fomos chamados para sermos profetas, falando a uma igreja que pertence a Jesus Cristo. Do mesmo modo, nenhum de vocês, quando prega lá fora, devem ser palhaços, mas profetas. Porque vocês estão falando de morte e de vida, quando anunciam a mensagem de Cristo Jesus. Deste modo eu encerro fazendo 3 advertências. A primeira advertência que eu quero fazer é aos pregadores da igreja. Nós, pastores, presbíteros, aqueles que ocupam o púlpito e que ensinam aqui na igreja. Jamais deixemos de pregar a palavra e que o nosso coração nunca ceda aos apelos modernos por mensagens que afagam o ego de pecadores endurecidos. Que jamais cedamos a esses apelos e que possamos sempre pregar a palavra de Deus. A segunda advertência que eu quero fazer é aos membros desta igreja que estão comprometidos com a grande comissão. Você sabe muito bem que foi o Senhor Jesus que disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Perceba que o Senhor não somente deu a missão, mas Ele também especificou a mensagem a ser pregada. E a mensagem a ser pregada é a boa notícia da salvação nele mesmo, é o evangelho. Então não troque o evangelho por outra coisa. Fale de Cristo, fale da salvação. Lembre-se sempre disso. Quando você prega Cristo e salvação, você está falando de um assunto que retrata morte e vida. Morte para quem não crê e vida para quem crê. Lembre-se sempre disso. A terceira advertência é aos membros desta igreja que estão sendo assediados por líderes de outras igrejas. Eu quero dar um alerta para vocês. Na verdade, eu quero dar um encorajamento para vocês, uma palavra de encorajamento. A palavra que eu quero dar para vocês é a seguinte: no dia que esta igreja deixar de ser fiel à pregação da palavra, em nome de Jesus, saiam dela. Não fiquem aqui. Repito, no dia que essa igreja deixar de pregar as escrituras com fidelidade, em nome de Jesus, saiam daqui. Não permaneçam aqui. E por favor, orem, para que em nome de Jesus nós também sejamos tirados daqui.
Porque nós não queremos permanecer em uma igreja que não seja fiel à pregação da palavra. Mas se essa igreja tem sido fiel à pregação da palavra, nessa advertência eu quero dizer algo. Cuidado. Cuidado e desconfie do caráter de um líder que se aproxima de você para dizer assim, vem para cá, aquela igreja é muito grande, a nossa igreja está precisando de gente. Aqui você vai servir, aqui você vai tocar violão, aqui você vai cantar, aqui você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Lá tem gente demais, vem para cá. Desconfie do caráter de um líder que se aproxima de você falando isso. Desconfie. Desconfie. Mas quando deixarmos de pregar a palavra, meus irmãos, aqui com fidelidade, em nome de Jesus, saiam daqui. Porque essa igreja deixou de ser uma igreja verdadeira. Mas enquanto ela for uma igreja verdadeira, vamos seguir juntos, fazendo a missão para a glória daquele que nos salvou, daquele que nos ama, daquele que nos capacita e nos usa. Pastor, eu tento pregar. Eu tento, mas pastor, é difícil demais. Eu não tenho desenvoltura, as palavras não vêm. E vocês acham que é fácil para a gente estar aqui? Vocês acham que a gente tem desenvoltura? Vocês acham que a gente tem as palavras? Passei depois em Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 10 e vejo o que Jesus Cristo fala para os discípulos dele. Jesus Cristo fala assim, olha, não vos preocupeis, porque é o Espírito que lhes dará palavra para falar. O que você tem que fazer, assim como nós, é confiar e depender da obra do Espírito Santo. O Espírito de Deus não falha, viu, queridos? O que nós precisamos fazer é instar, prontidão, quer seja oportuno, quer não, aproveitando as oportunidades para falar de Jesus Cristo, aquele que ainda não foi liberto das trevas. Que o Senhor nos abençoe nesse propósito, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Coloca a sua vida diante de Deus agora, como um pregador. Por favor, fique de pé. Eu quero te dar um tempo de oração. Ore. Coloca a sua vida diante do Senhor. Se você tem dificuldade para pregar, fala isso para Deus agora e peça para que Ele lhe dê graça. Se você tem pregado para alguém, se está aqui uma mãe ou um pai que está insistindo na pregação para um filho e está em um tempo de aflição porque o filho está fazendo tudo o contrário, fala isso para Deus agora e peça que o Espírito Santo te encoraje, te conforte, para que você não desista da missão. Peça ao Espírito Santo que te faça lembrar. Jesus Cristo falou que Ele seria enviado e nos ensinaria e nos faria lembrar daquilo que foi deixado para nós. Ore ao Senhor. Eu quero te dar um tempo em oração. E a você que está na campanha mais um, ora por essa vida que você está apresentando diante do Senhor agora, que está lá com o nome no seu cartão. Ore por ele ou por ela. Eu quero te dar um tempo em oração. Depois o pastor Joyce vai orar, encerrando o nosso momento de culto aqui, impetrando a bênção. Senhor, nós te bendizemos por tua palavra que fala conosco. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos edifica. E diante do Senhor nos colocamos, ó Pai, com total dependência para sermos instrumentos de bênçãos nas tuas mãos, na pregação dessa palavra que acabamos de ouvir. Quando nós olhamos, ó Deus, para a Escritura,
Vemos Jesus pregando o tempo todo, caminhando com os discípulos, com as multidões, ou individualmente, como fez com Nicodemos um dia à noite, ou com uma mulher à beira do poço de Jacó, ou pregando um sermão, porque se compadeceu das pessoas que dele se aproximaram, ou diante de autoridades, reafirmando o Evangelho. O que Jesus fez foi pregar a palavra. E que os discípulos vieram fazer também, debaixo da vontade de Jesus, ordenados por Jesus, cheios do Espírito Santo, foi também pregar a palavra. Os apóstolos pregaram, um deles, Paulo, como acabamos de ver aqui. O que os nossos irmãos do primeiro século fizeram foi pregar a palavra do Senhor, e muitos deles morreram fazendo isso. A igreja continuou pregando a palavra, e aqui estamos nós, como fruto da pregação que alcançou os nossos ouvidos e que desceu para o nosso coração e nos transformou. Louvado seja o Senhor. Hoje nós te pedimos, ó Deus, que nos ajude a continuar pregando com fidelidade, com zelo, com dedicação. Dá-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a unção do Espírito Santo para pregarmos a palavra, seja deste púlpito, ou seja amanhã na empresa, ou na escola, ou dentro de casa, ou onde quer, ó Pai, que o Senhor nos colocar, que sejamos iluminados pelo Senhor mesmo, ungidos pelo Espírito Santo, que o Senhor nos conceda a autoridade do nome de Jesus para anunciar o Evangelho. Ainda, ó Deus, que isso nos traga aflições, que isso nos traga o rosto virado de alguém, ainda que isso nos traga, ó Deus, o perder uma amizade de uma pessoa querida, mas que nós sejamos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos proclamadores do nome de Cristo. Nós não estamos proclamando o nosso nome, nós não estamos pregando placa de igreja, nós não estamos pregando absolutamente nada disso. Nós queremos anunciar tão somente o nome sobre todo nome, que transforma, que salva, que liberta, que cura, que dá vida eterna, que é o nome de Jesus, o nome do nosso amado Salvador. Capacita-nos para isso, ó Deus, que sejamos encontrados fiéis, que o Senhor nos conceda, mesmo sem saber, ó Deus, a oportunidade de lançar sementes, ainda que não vejamos os frutos, mas que essas sementes cresçam, frutifiquem para a glória do Senhor, que vidas sejam salvas, em nome de Jesus, amém. Povo de Deus, ide em paz, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador, que todo o consolo e conforto destinados a nós na pessoa do Espírito Santo de Deus, sejam conosco aqui e com o povo bendito de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.